Vamos ler Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites, para que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em vós, anseia por vós, em nós, até o ciúme? Todavia, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Quero agradecer aos companheiros que aqui estão. Deus abençoe a cada um. Também as congregações Águas Compridas, Paratibe, Urbe, Caetés 3, Fosfato 5, Torres Galvão 2, nossas irmãs do coral de mulheres, não é? Também um coral maior que temos hoje aqui, mesclado com Vozes de Sião, e Planalto, Caetés Centro. Deus abençoe. Estamos felizes, diga para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã, foi muito bom você ter vindo. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos dar assim sequência. Nós estamos comentando um pouco sobre este texto, onde vem inicialmente uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde vem? De quem é a responsabilidade disto? Na nossa caminhada, na nossa jornada, nós somos responsáveis por aquilo que vivenciamos. E o texto responde: porventura não vem disto dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? São sentimentos pessoais que nos levam a conflitos entre nós. É o irmão com a irmã, é o marido com a mulher, é o pai com o filho. Às vezes, por coisas pequenas, se estabelece um conflito, se estabelece uma guerra. É o eu, é a vaidade, é a vanglória, é a presunção, é o sentimento de se sobrepor. Todas estas coisas promovem entre nós conflitos, guerras, contendas. As guerras estabelecidas entre os países vêm disto também. Às vezes é um que colocou o pé no terreno do outro, é o vizinho que caiu uma folha da árvore dentro do seu terreno, quebrou um galho, e aí começa o conflito. Porque o terreno daqui para cá é meu e dali para lá é seu, não entre aqui, não passe aqui, não entre na minha calçada. Vem de onde? Vem
dos nossos deleites, dos nossos sentimentos humanos, carnais que temos dentro de cada um de nós. E o pior é que todos nós temos estes sentimentos, que não podem ser permitidos aflorar. A Bíblia diz na carta aos Gálatas: andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque não existe bonzinho, legalzinho, educadinho. Não. Todos nós estamos sujeitos a isto. Todos nós estamos em condições reais de ser agentes ativos nesse processo. De estarmos em condições de, a qualquer momento, sermos um agente ativo nesse processo. Mas cabe a cada um de nós andar em espírito, porque só assim estaremos mortificando as obras da carne dentro de cada um de nós. Avançando um pouco, já que comentamos, creio que bem razoavelmente, sobre este assunto da outra vez, embora nem todos estavam aqui presentes, mas queremos avançar no texto, não é? E a palavra de Deus nos mostra em seguida, comentamos aí o segundo, o terceiro versículo: cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E chegamos ao versículo 4, que diz o texto: infiéis. Aqui, Tiago vem falar da capacidade que o mundo tem de nos seduzir. A capacidade que Satanás tem de nos seduzir, de nos transformar em infiéis como igreja. Há uma versão que diz adúlteros, adúlteras. Alguém tem essa versão? Isto é apenas uma maneira de querer dar uma visão mais clara do texto original, que diz adúlteras. Lá no original diz adúlteras. E quando trata deste termo assim, não faz alusão à pessoa ou ao gênero feminino como sendo a mulher ou uma irmã, não propriamente. Os escribas, dizia Champlin, que eles estranharam isto, porque todas as vezes que ia se tratar sobre o povo, usava-se sempre o gênero masculino. Irmãos. Quando nós dizemos irmãos, as irmãs estão incluídas. Às vezes eu até, por uma questão de querer ser mais educado com as irmãs, eu sempre digo, às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, dando ênfase que estão aqui homens e mulheres, mas do ponto de vista de uma colocação geral na língua, quando nós dizemos irmãos no plural, no gênero masculino, as irmãs estão incluídas. Isto traz essa conotação que desde os escribas no passado já tinham esta visão. Mas o texto original diz adúlteras. E para ter uma visão assim mais adequada do texto,
quando foi traduzido o texto, colocou-se adúlteros, adúlteras. E a outra versão que diz infiéis, generalizando ambos os gêneros. Barclay diz que o uso feminino faz alusão aos autores do Antigo Testamento que descreviam a nação de Israel como a esposa infiel de Jeová. A tradução inglesa de Williams diz que, escrito lá, esposas infiéis. Fica ainda mais claro a visão feminina de esposas aqui, mas não fazendo alusão à pessoa da mulher em si, mas fazendo alusão à igreja, como a igreja que é a noiva, como é a esposa infiel. Jeremias capítulo 3, versículo 20 diz, abra a sua Bíblia, Jeremias 3 e 20. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui a mulher, ou Israel, está sendo comparada a uma mulher, a uma esposa. E o texto diz aqui claramente isto: como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo. Ou seja, não fosse correta, não fosse digna, não agiste bem. Quando nós lemos Isaías capítulo 54, abra a sua Bíblia, Isaías 54, 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Oséias capítulo 9, e o versículo 1 diz: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós começamos a ter a visão de que o povo de Israel era comparado a uma esposa, e no caso aqui, uma esposa infiel, porque se comportou de maneira indigna com Deus. Esta figura de linguagem, ela passa para o Novo Testamento, em se tratando agora da igreja. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7. Diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, assim como no Antigo Testamento, o povo de Israel era considerado, era visto pelo Senhor como a esposa, a mulher, aquela que foi desposada por Deus, no sentido da linguagem de ter comunhão com aquele povo. Deus se coloca como marido que ampara aquele povo. Nós, como igreja, temos a visão de que somos o quê? A noiva do Cordeiro. Embora estejamos aqui homens e mulheres, mas não nos sentimos ofendidos de dizer que nós somos o quê? Noiva. Eu sou homem,
mas como igreja, eu sou a noiva do Cordeiro. Esta é a visão da igreja como a noiva do Cordeiro. Assim, esse texto que está aqui em Tiago, quando diz aqui infiéis, não está de maneira particular fazendo referência às mulheres na igreja, mas sim está fazendo referência à igreja de maneira geral. Está trazendo a ideia da igreja como um todo, homens e mulheres. E aqui o texto foi colocado adúlteros e adúlteras, numa visão de esclarecer melhor o texto. Mas lá no original está escrito adúlteras. Por isso que esse texto aqui traduz infiéis apenas. Porque o infiel aqui é como se fosse comum de dois gêneros, né? Só que vai mudar aqui é o artigo. O infiel, a infiel. Então, traz uma tradução assim mais objetiva para a compreensão. Aqui faz referência à igreja local, à congregação, ao povo da congregação, ao povo da igreja, que muitas vezes, nutrindo interesses pessoais, particulares, faz dos seus prazeres pessoais a razão da sua vida, deixando Deus em segundo plano. E será que nós corremos esse risco? Sim. Muitas vezes é o povo, a igreja, que ao invés de ter o Senhor como objeto principal da sua adoração, aquele que está, ou que deve ter a primazia na igreja, começa a ser substituído por outras coisas. Muitas vezes, nós percebemos hoje que há grupos, há pessoas que estão substituindo a primazia da adoração a Deus pela conquista e pela busca dos seus interesses pessoais. Antes de qualquer coisa, o crente tem que adorar a Deus. Todas as vezes que eu chego diante do Senhor, e ao invés de inicialmente adorá-lo, já vou buscando as coisas, parece que se transforma naquela esposa infiel que é apenas interessada nas coisas do marido, mas não ama o marido. E tem mulher assim? Aqui é a figura que se apresenta. É aquela que tem o marido apenas para buscar dele as coisas dele, mas não ama, não cuida, não zela, não guarda, não protege. E aqui tem uma aplicação até prática no casamento. É a esposa que não ama o marido, ama as coisas do marido. Não ama a pessoa, ama aquilo que a pessoa tem. E quando isso acontece, acarreta conflito. Porque passa a ideia de que se o marido não tiver, pronto, se estabeleceu a guerra. O amor parece que entra em questionamento. O que nós precisamos compreender aqui é que nós amamos a Deus independente de que Ele faça alguma coisa por nós ou não. Amar a Deus por aquilo que Ele é para nós. Isso não significa que Ele não vai nos abençoar. Nós vamos ler mais adiante. Isso não significa que Ele vai deixar de fazer as coisas por nós. Não, Ele vai fazer. O prazer dEle é dar. O prazer dEle é entregar. O prazer dEle é abençoar. Nós vamos ver em seguida isto. É como uma mulher adúltera e infiel que não considera a autoridade legítima do marido sobre ela. Ela não
mantém o seu marido em respeito, em honra, em dignidade. O termo aqui aplicado em relação ao texto traz essa ideia da igreja em relação a Cristo, em relação ao Senhor. Ela não respeita o nome do seu marido, não respeita. A tradução inglesa de Phillips diz: sois como esposas infiéis. Parece que a gente está falando muito de esposa, mas não estão lembrados que eu disse no princípio que esposa aqui não é a mulher em si, é a igreja. Assim sendo, meus irmãos, o adultério que se fala aqui tem uma conotação e uma figura espiritual. Tem uma figura espiritual. Isso não quer dizer que não estivesse acontecendo adultério na igreja, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres, que se configura também no adultério contra o Senhor. Porque o pecado é fruto de quê? O adultério gera o pecado, e o pecado é rebelião contra Deus. É eu ser infiel a Deus. Aqui está se falando sobre aqueles que deixavam de ser leais ao Senhor, para serem leais ao mundo. O que é que o mundo ensina? O mundo ensina que o homem é livre, e hoje o mundo também ensina que a mulher também é livre. A música no mundo diz que quer beijar e beijar muito, seja quem quer que seja. Que há ocasiões especiais em que homens e mulheres têm como que passe livre para fazer o que quiser. Jesus, falando sobre esta realidade, diz em Mateus, capítulo 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando ele fala sobre aquela geração, ele diz que aquela geração era má e era adúltera. Era uma geração contaminada. William Barclay, ele disse que desobedecer a Deus é como quebrar os votos matrimoniais, que todo pecado é um pecado contra o amor. Quando você desobedece a Deus, você quebra votos matrimoniais. Por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. E quando eu erro, quando eu desobedeço, quando eu peco, é como se eu estivesse quebrando os meus votos matrimoniais firmados com Ele. Que nossa relação com Deus não é distante. Nossa relação de Deus não é como uma relação entre um rei e um súdito, entre um senhor e um escravo, não. Nossa relação com Deus é uma relação de comunhão, de marido com mulher, de alguém que tem espaço, que tem coisas em comum, que conversa, que dialoga, que tem afinidade, que tem capacidade, ousadia de falar, de conversar, de ouvir, de dizer, de compartilhar sentimentos. É alguém que confia no outro. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós temos liberdade de dizer ao Senhor qualquer coisa que estiver afetando o nosso coração, qualquer coisa. Seja no sentido da vida, das nossas necessidades naturais, em relação ao pão, à roupa,
em relação a um bem que alguém pode desejar, eu tenho liberdade. Você tem liberdade de dizer ao Senhor tudo que você deseja. Senhor, se é a tua vontade, promove isso na minha vida, faça com que isso aconteça. Senhor, se é o teu desejo, ó Deus, me abençoa, faz assim, faz desse jeito. Senhor, eu não sei se eu estou sendo muito ganancioso, mas me ajuda, é o meu desejo. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter um pão melhor, eu quero me vestir melhor, eu quero ter um calçado melhor, eu quero ter maior facilidade na minha vida. Isso não significa, Deus, de que eu vou te deixar, não. Eu quero continuar te servindo. Se tu me abençoares, eu vou ser fiel na minha contribuição, no meu dízimo, na minha oferta. Isso nós podemos falar com o Senhor com liberdade. Ele não vai chegar para a gente com aquele olhar mesquinho, como alguém pode olhar e dizer, mas você está querendo muita coisa, não é, rapaz? Murcha a tua bola aí. Não, por quê? Porque o Senhor nos compreende. A Bíblia diz, não tendes porque não pedis, e quando pedis, pedis o quê? Mal. É preciso a gente pedir bem, porque se pedir mal, a gente não recebe. Agora, se pedir bem, o Senhor está disposto a nos ouvir e nos atender. Agora, como é que você vai pedir a Ele, vai falar com Ele? De todo jeito? Senhor, se o Senhor não me der e tal, já é assim? Não, não. Nós nos aproximamos dEle, como um servo se aproxima do seu Senhor, atentando para as suas mãos. Ainda que Jesus nos deixou um exemplo claro, daquela mulher cananeia, que em determinado momento, ela sabia que não tinha direito. E Jesus prova aquela mulher, deixando isso claro na cara dela. Eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se olhasse para ela e dissesse assim, você não tem parte nesse negócio aqui não. O que eu tenho não é para você, fica quieta aí. Mas ela desistiu? Ela desistiu? Se ela que é cananeia, que não tinha direito de sentar à mesa, disse, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia, aleluia. Nós éramos aquela mulher cananeia. Os judeus não receberam, e ele pegou aquela mulher cananeia, ele pegou a cada um de nós e disse, agora você vai sentar comigo à mesa. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Eu não sou mais um cananeu, eu sou agora um filho de Deus, pelo sangue de Jesus. Se aquela mulher, sendo cananeia, conseguiu alcançar bondade e misericórdia do Senhor, imagine eu, imagine você. O Senhor tem o melhor para mim e para você, amém? Amém, irmãos? Agora, é preciso saber se conduzir com Ele. Como dizíamos aqui, desobedecer a Deus é como quebrar os votos matrimoniais. Uma noiva de um rapaz e um noivo de uma moça firmaram votos de noivado com vistas a um casamento. O que é que se espera de um para com o outro? O quê? O que é que se espera de um para o outro? Fidelidade. É ou não? Já imaginou se o rapaz fica olhando para outra moça? Soltando graça para outra moça? Como vai ser isso? Vai dar certo? Não vai. Isso aí vai dar problema. Isso aí pode terminar em chaleira de água quente.
Nossa relação com Deus não é uma coisa distante. Quando você vai falar com Deus, não é: ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está lá, não sei aonde, tão longe. É assim? Não, Jesus, eu sei que tu estás aqui. Aleluia. Eu sei que tu estás aqui. Senhor, eu posso sentir o Senhor aqui. Eu, quando faço assim no meu peito, parece que eu consigo te abraçar. Eu consigo sentir a tua presença. Eu consigo sentir, Senhor, o teu cheiro. Eu consigo ouvir bem pertinho a tua voz. Eu sei que tu estás aqui. Deus é assim para conosco. Não é como um senhor falando com o escravo. Jesus disse: já não vos chamamos mais de servos, mas chamamos de amigos. Só que não vamos transformar isso em libertinagem. Não é porque Deus nos vê assim, nos considera assim, que a gente vai tratar Deus como se fosse qualquer coisa. Não. Vamos tratar Deus como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso companheiro, mas com todo respeito. Não é tratar Deus com gíria, não é tratar Deus com desrespeito, como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Não, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho confiança de conversar com Ele, mas com todo respeito, com toda dignidade, com toda alegria de saber que eu estou falando com o meu Pai. Deus não é um cara, Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é amigo. Aleluia. Então eu preciso tratar Deus com todo respeito. Minha relação com Deus é assim. É a relação de um marido com a sua mulher que tem afinidade, que tem um relacionamento de confiança. O relacionamento de um marido com a mulher de tanta confiança que aquela jovem deixa a casa do seu pai, da sua mãe, para viver com ele. É assim ou não? Isso é preciso ter confiança? Confiança. Quando nós pecamos, nós quebrantamos o coração de Deus. A Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Quando a gente peca, a gente quebranta o coração de Deus. É como se Deus olhasse para cada um de nós e tivesse uma decepção com a gente. É como alguém olha para uma pessoa e diz assim: eu não esperava isso de você. É como quebranta o coração de um cônjuge, do marido ou da mulher, que abandona o outro. Passou a vida toda dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e de hora para outra diz assim: eu não te amo mais. E o homem diz: mas eu te amo, fulana. A mulher diz: mas eu te amo, fulano. E ela diz, ou ele diz: mas eu não amo mais você. Isso quebranta o coração. É essa relação que existe quando o homem peca contra Deus. É o Senhor dizendo: eu te amo, e o homem pecador dizendo: mas eu não te quero mais. Mas há esperança. Há esperança. Eu não sei se você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã: há esperança. Aleluia. 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 Pasmem os irmãos, que Deus vai em busca da sua esposa infiel. Nós encontramos isso lá no livro do profeta Oséias. Nós encontramos isso quando Jesus vem.
E nós, mortos no nosso pecado, no nosso charco, no nosso lodo, na lama da nossa vida. Alguém que não servia para nada, não tinha valor para nada. Que valor a gente tinha? Nenhum. Mas ele olhou para a gente e disse assim: eu vou dar um nome a você. Aleluia. É como alguém que vive numa casa de prostituição, que muitas vezes não é visto bem dentro da sociedade, e aparece alguém e diz assim: eu vou casar com você, eu vou dar um nome a você. Agora a única coisa que eu espero de você é que você me honre, me respeite, me considere. Jesus fez isso com cada um de nós. Aleluia. Do ponto de vista da palavra, nós éramos infiéis, adúlteros, adúlteras, porque vivíamos conforme o curso do mundo. Mas Jesus estendeu o braço, pegou a nossa mão, tirou do charco de lodo, colocou o pé na rocha, deu um banho de graça e de misericórdia, colocou um hino novo na nossa boca, nos fez ser gente. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Nós estávamos vestidos de trapo. A nossa roupa era trapo. Mas Jesus tira a nossa roupa de trapo e coloca véu, grinalda, branco, branco como a branca lã, alvo como a neve. Aleluia. E aquilo que nos contaminava pelo sangue de Jesus nos transforma em coisa boa. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora aquele que era mais vil pecador se transforma agora na noiva do Cordeiro, alvo como a neve. Aleluia. 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 É isso que o texto diz aqui, ou quer dizer aqui, quando nos chama de infiéis. Infiéis. Diz o texto ainda em seguida, é uma pergunta: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 18. 2 Coríntios 6, 12 a 18. Diz o texto: não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Aleluia. Se for falar isso aqui, é outro dia, só para falar sobre isso aqui. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Isso se dá quando a pessoa só olha para o seu umbigo, só olha para o que é seu. E quando eu falo sobre isso, não estou falando simplesmente de coisas, eu estou falando de sentimentos também, de ideias, de vontades pessoais. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o Deus, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Isso é uma lição para nós como igreja. Se eu sou a noiva do Cordeiro, eu preciso saber do meu noivo que padrão de comportamento eu devo ter. Que tipo de relacionamento eu vou estabelecer? Que tipo de conduta eu vou desenvolver na minha caminhada, na minha jornada? Ora, se eu sou a noiva do Cordeiro, eu vou me prender a um jugo desigual? Não. Eu preciso andar na direção do Senhor, sabendo do Senhor aquilo que Ele quer para a minha vida. Se eu quero que Ele seja meu Pai, eu preciso me colocar na condição de filho. O problema é que há muitos que querem Deus apenas como Papai Noel, como aquele que dá presente, mas que não há uma relação de responsabilidade, não há uma relação de compromisso. A Bíblia diz, já não nos chamamos mais servo, mas ele diz também, vós sereis meus, se fizerdes o que eu vos mando. Há uma relação de responsabilidade. O amor de Deus para conosco não é um amor irresponsável. É um amor responsável. E todo amor responsável tem compromisso. Todo amor responsável tem responsabilidade. Se eu digo que amo uma determinada pessoa e não a trato convenientemente, decentemente, eu não estou amando, porque o amor não se porta com indecência. O amor não se alegra com a injustiça. O amor ama, o amor considera, o amor respeita, o amor trata bem, o amor não se vangloria, o amor ama. O amor não se porta inconvenientemente. Mas se alguém diz que ama outra pessoa e faz uma proposta indecente para ela, que tipo de amor é esse? É amor de Deus? Não. Aí o Senhor diz assim, não se ponha num jugo desigual. Esse aí não dá para você. Essa daí não dá para você. Isto é o que cabe a nós como igreja compreender. Diz o texto, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que é mundo aqui? Lá no original quer dizer cosmos. É certo que a palavra é usada para o mundo físico, é também usada para as pessoas, a humanidade, para o universo, mas também tem um sentido ético, para indicar um grupo ou uma comunidade, se aquele povo era um povo responsável ou irresponsável, um povo que era corrupto ou não era corrupto. Porque a figura, quando dizendo assim, o mundo tem uma linguagem já em tese o quê? Pejorativa. Porque denota que a figura mundo quer dizer aquilo que não agrada a Deus. Diz o texto em 1 de João, capítulo 2,
versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí a Bíblia diz assim: não ameis o mundo. Aí você encontra um jardim bem bonito. Eu vou destruir isso aqui porque eu não posso amar o mundo. É isso que a Bíblia está dizendo? Eu vou destruir a natureza porque Deus disse: não ame o mundo. É isso? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Ele não está falando da beleza da natureza, daquelas coisas que Deus criou para o nosso bem. Não, ele está falando das coisas que o inimigo, através da sua ação, contaminou. Contaminou o quê? As pessoas. Contaminou os relacionamentos. Contaminou a vida de maneira geral. Tiago aqui está falando de uma igreja que estava buscando os prazeres do mundo. E tem igreja assim? Tem. E tem crente assim? Tem. Eu sou crente, mas eu tomo minha pinga. Eu sou crente, mas não vou deixar de ir no meu forró, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Eu sou crente, agora não brinque comigo, não, que eu não sou besta, não. Comigo o negócio, olhe. É aquele que parece que é, quase é, tem aparência de que seja, mas não é. E pessoas assim geralmente são carnais. Pessoas assim são puramente humanas. São pessoas que estão gravitando apenas no superficial e humano. E às vezes até em nome de alguma coisa que aparentemente é o ideal, ainda usa de subterfúgio para esconder a sua vaidade, o seu egoísmo e a sua presunção para se deixar prevalecer sobre a outra pessoa. Pessoas assim são egoístas. E são pessoas assim que causam dissensões, causam divisões na igreja. Promove contenda. Começa a dar demonstração de que no fundo, é amigo daquilo que o mundo oferece na sua presunção. Não há humildade no seu coração. Não há respeito ao outro na sua relação. Isso se configura através do seu comportamento. E aquela conduta da igreja a qual Tiago escreve, tornou aquela igreja numa igreja hostil contra Deus. Porque começou a usar de comportamento pagão. E se começa a usar de comportamento pagão, se torna um pagão. Só que há uma coisa, e a hora já chegou, mas me permita que hoje é feriado. Não é? Hoje é feriado. Aleluia, glória a Deus. Saímos da vigília ainda agora, 5 horas da manhã. A gente pode fazer até outra hoje, né? Porque eu estou animado hoje. Olha, não saí, eu estou na primeira linha do versículo ainda. Na primeira linha. E eu tenho que terminar a primeira linha. Escute bem. Quando isto
acontece na vida de uma pessoa? O que acontece? É como se a pessoa estivesse atraindo o juízo de Deus para si. A pessoa não percebe. Às vezes a pessoa tem determinados tipos de comportamento, vai, e parece que vai dando certo, Até a hora que Deus diz assim, ei, esticou, ó. Ei, foi até aí, ó. A linha parou, meu filho, agora o novelo vai ter que voltar para cá. Que ninguém se engane. Diante do Senhor não tem apadrinhado. Não tem o Duguinha. Não tem o nenenzinho. Não. Deus nos trata como filhos. E na hora da responsabilidade, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Vem cá. Orelha quente. E aí não tem grande, nem tem pequeno. Paulo escrevendo a Corinto diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Ele faz isso por amor. E aí não vai ter lei da palmada do mundo que diga a Deus assim, não bata não. Porque Deus, quando quer, Ele bate. Ele bate e abate.